Fala, povo de Deus, a paz do Senhor. Hoje vamos iniciar mais uma aula sobre hermenêutica, ou seja, a interpretação e entendimento da palavra, da Bíblia. E hoje eu quero passar por vocês algumas dicas e algumas informações muito importantes, ok? Que vai te auxiliar no teu aprendizado da palavra de Deus, amém? Ok? Então pega a sua Bíblia, pega a marca-texto e vamos iniciar esta aula, amém? Uma das primeiras coisas que precisamos entender na Bíblia, ok? A Bíblia é um conjunto de livros, ok? Vem do grego biblos, ou do canon, né? Que é um conjunto de livros. A Bíblia protestante, a qual nós cristãos temos, é composta por 66 livros, amém? 27 no Novo Testamento e 39 no Antigo Testamento. E ela foi escrita por mais de 40 escritores, mas somente um autor, que é Deus. Amém? A Bíblia, no Antigo Testamento, ela foi escrita na língua original hebraica, com algumas partes em aramaico, e o Novo Testamento no grego koiné, ok? Então, para compreendermos melhor a palavra de Deus, precisamos entender esses idiomas, ok? Não tenta entender a Bíblia com a cultura do Brasil. Não tenta entender a Bíblia com o seu pensamento. Você precisa compreender como aquele povo naquela época eles pensavam, como eles agiam, por quê, quando, onde, qual a razão, o motivo, por que era dessa forma, por que era desse jeito. A Bíblia ela fala de diversas formas e precisamos compreender como que Deus fala. A Bíblia diz assim em Jeremias 33, verso 3, o seguinte: clame a mim e eu te responder-te-ei, e mostrarei coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Então compreenda uma coisa, Deus ele deixou a Bíblia porque nós não conhecemos a Ele. Conhecer a Deus é um processo diário, entenda isso. Conhecer a Deus é um processo diário. Não sei se você já viu muitas pessoas dizendo assim: eu conheço Deus, eu conheço Jesus. Quem já ouviu isso? Só que é uma afirmação muito forte, porque entenda uma coisa. Saulo, ok? Quem foi Paulo? Paulo ele era estudado, era um homem estudado, culto, ok? Estudou nos pés de Gamaliel da época, a melhor faculdade da época. E este Paulo, a qual Jesus escolheu, ele escreveu 14 livros no Novo Testamento. Foi o maior implantador de igrejas no mundo. Foi evangelista, ensinou sobre os dons espirituais, falou de muitas doutrinas a qual se baseamos hoje nas igrejas. Foi até o terceiro céu, arrebatado. Ressuscitou mortos. Falava em línguas mais que todos. Olha o currículo desse camarada. E este mesmo Paulo vai nos falar: eu conheço Deus em partes. E em partes vou conhecendo. Até algum dia eu conhecerei como por ele sou conhecido. Então veja uma coisa, se Paulo, neste nível que o conhecemos, fala que conhece Deus em partes, o que nós conhecemos? Existe até um louvor que chama Eu Quero Conhecer Jesus. Vendo uma coisa, Deus ele sabe quantos fios de cabelo você tem na cabeça, e isso você não sabe. Deus ele nos conhece por completo. Nós precisamos conhecer Deus. Então Deus nos deixou a sua palavra. Deus usou homens, ok? A qual se propuseram a fazer a sua vontade e deixou escrito tudo aquilo que precisamos saber para ter uma vida vitoriosa, ter uma vida feliz, alegre e abençoada. Então a palavra de Deus ela é a base para todas as coisas.